A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. A gente reprisou os programas da semana anterior, mas agora a gente restabelece aí o dia a dia durante a semana, né, toda terça e toda quinta, os programas relativos à administração pública e a tudo o que acontece na cidade de Ponta Grossa. Nós estamos vivendo a eleição, obviamente, essa semana e a próxima semana, e eu tenho uma opinião que cada um faz a sua escolha, né? Então, a gente não vai falar em política nesse período, ou tentar evitar de falar a política do que nós estamos vivendo agora, até porque não cabe a nós, e até porque a justiça também não permite, né, fazer qualquer que seja o comentário, seja um elogio ou mesmo pejorativo, até porque não se deve interferir no processo eleitoral e no processo de escolha. Então a gente vai essa semana falar de fatos históricos, contar um pouquinho de história, falar dos presidentes da República. E eu estudei aí alguns presidentes da República, que é para a gente falar a respeito do que aconteceu no passado e deixar um pouco o presente para que ele aconteça naturalmente, sem a interferência de ninguém. A escolha do voto cabe a cada um, né? Sua cabeça é seu guia. Faça a escolha fundamentada naquilo que você considera correto. Não sofra influência, né? Não aceite fazer coisa errada no período eleitoral. Isso é o que a gente recomenda aqui no programa, o que a gente tem recomendado na rádio, porque não cabe usar uma ferramenta como rádio, como televisão. Eu vejo até rede social para esse tipo de procedimento. Eu acho que o processo deve ocorrer naturalmente, né? Então, aqueles que estão, por exemplo, com um debate feito, acho que isso é correto, argumentação, mas não a tentativa de influência do voto. Então, a gente vai evitando todo esse tipo de problema. Nós faremos programas falando de política também, mas mais resgatando o passado, o que aconteceu na presidência da República, como a gente está tratando de uma eleição presidencial, e tivemos alguns episódios durante o processo, a gente vai trazer o histórico, trazer história, falar um pouco a respeito dos presidentes que nós tivemos. E eu fui estudar qual foi o primeiro presidente eleito. Eu pensei que o Marechal Deodoro foi candidato a presidente da República, porque ele foi o primeiro presidente após a proclamação da República, em 1889, vem o Deodoro, o Marechal Deodoro. Mas há um ledo engano, ele não foi eleito, né? Ele, na verdade, ali me parece que foi uma eleição do próprio Senado da República, do Congresso, porque foi uma eleição com 189 votos a 92. E a vitória, volto a repetir, acredito que tenha sido pelo Congresso, pela Câmara Federal, o Congresso na época, e os senadores elegeram o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, ele não foi pelo voto direto. O segundo foi Floriano Peixoto, não foi pelo voto direto. O primeiro presidente eleito pelo voto direto foi Prudente de Moraes. Até nós um dia falamos a respeito de Prudente de Moraes, mas não com esse enfoque político de presidente da República. O Prudente vem, e aí começa um pouquinho da história, né? E ela se mistura com a história com a história, né? E com os fatos que cercaram
esse primeiro presidente eleito da República. Na verdade, ele foi eleito com 276 mil votos, 276.583 votos. Júnior, dá para botar a figura do Prudente de Moraes na tela? Está na tela, olha aí. Ó. Nós estamos com o Prudente de Moraes, 53 anos. Ele contava com 53 anos quando assumiu a presidência da República. Ele vem, como eu já havia dito, suceder os dois primeiros presidentes que não foram eleitos pelo voto direto. O primeiro pelo voto direto foi Prudente de Moraes e foi numa eleição contra Afonso Pena. Era Prudente contra Afonso Pena. Afonso Pena que depois veio a ser também presidente da República. Mas o primeiro pleito eleitoral, né, foi Prudente contra Afonso Pena. Esses foram os dois melhores votados, né? Se você puder também colocar a cara do Afonso Pena aí, Júnior, a gente botar a foto do Prudente e a foto do Afonso Pena, porque o Afonso Pena, ele não foi o único adversário, ele foi o segundo colocado, mas tinham mais 29 candidatos postulantes ao cargo de presidente da República nessa primeira eleição pelo voto direto. Eleito com 276 mil votos, 276.583 votos, elegeu-se Prudente de Moraes, diante do Afonso Pena. Depois, o Afonso Pena vem a ser o presidente da República. Essa eleição, se você puder vir aqui comigo, Júnior, agora comigo, aqui na tela. O Prudente de Moraes, ele era filho de um boiadeiro. O pai dele morreu assassinado. Eu até não sabia desse caso. Tinha conhecimento de que ele era abolicionista. Ele tinha uma posição de abolicionista. E olha que história, né? O pai dele, o pai de Prudente de Moraes, era um boiadeiro que foi assassinado por um escravo. Obviamente no período da escravidão. E ele tinha mais irmãos, o Prudente de Moraes, me parece que 9 ou 10 irmãos no total. E o pai dele foi assassinado por um escravo. E ele era abolicionista. Ele era de Itu, interior do estado de São Paulo. Ele foi eleito vereador pela cidade de Itu. E depois ele foi deputado, senador pelo estado de São Paulo. E quem assina a primeira Constituição do Brasil como presidente do Senado é justamente Prudente de Moraes. Prudente de Moraes presidiu a primeira Assembleia Constituinte. Há quem diga que quem efetivamente elaborou a Constituição foi Rui Barbosa. Rui Barbosa, lá na plenitude lá do seu conhecimento, a águia de Haia, né, o grande intelectual brasileiro, baiano, foi quem deu as tintas para a primeira Constituição, inclusive com a criação, e nós já falamos aqui do foro privilegiado, que na verdade esse é o vulgarmente chamado de foro privilegiado, que na verdade é foro por prerrogativa de função, do exercício de função, que é um foro especial. Há quem diga que é vantagem, outros não, né? Existe muita controvérsia a respeito do assunto e obviamente é um bom estudo para se fazer. O senador Álvaro Dias aqui do Paraná queria acabar com esse foro por prerrogativa de função e há quem diga que não é bom, há quem diga que é bom e existe muita dúvida sobre o assunto. Mas naquela época, a primeira Constituição assinada, né, obviamente por Prudente de Moraes, que era o presidente do Senado, pela Assembleia Constituinte, desculpe, e ele como presidente da Assembleia Constituinte, né, no exercício Floriano Peixoto, como presidente da República.
eles eram adversários políticos. Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República, que não foi eleito pelo voto direto, e o terceiro presidente da República, este sim eleito pelo voto direto, que era o Prudente de Moraes, eram adversários políticos. Que o Floriano termina o governo, né, e me parece que gostou meio do fato de ser presidente da República, como diz, garrou amor à cadeira e começou a dar palpite. E, obviamente, e crítica, era muito forte, já tinha sido presidente da República, era conhecido como Marechal de Ferro, porque teve uma mão dura. Inclusive, Florianópolis é uma homenagem ao Marechal Floriano, e só ali naquela região de Santa Catarina foram mais de 10 mil mortos, tudo pela ação do Floriano Peixoto. Então, quando ele se elege, ele foi muito difícil para o Prudente de Moraes. Ele vai assumir, ele vem do interior do estado de São Paulo, já tinha sido senador da República, obviamente, e vem assumir o cargo de presidente da República. Ele não, o Floriano Peixoto não deu nem confiança para ele. Ele não tinha nem, para vocês terem uma ideia, ele assume, não teve solenidade, não teve entrega do cargo, ele teve que pegar carona quando ele vai para receber, um funcionário do Senado vai buscá-lo, porque ele era senador, um funcionário do Senado vai buscá-lo, né, na estação, depois leva ele até ao palácio onde funcionava o Senado, né? E lá ele pega uma outra condução para ir até a posse. E quem deu a posse a ele não foi o presidente da República. Marechal Floriano não foi nem entregar a faixa e fazer as honras do novo presidente da República. Um oficial, um subalterno, vai lá, entrega a faixa, está aqui, o senhor é o novo presidente, assuma, e como diz o ditado, se vira, negão, se vira nos 30, recebe a faixa presidencial, uma transmissão como essa, e começa a governar, obviamente, já fragilizado. Mas Prudente de Moraes assume com 53 anos, era uma pessoa muito calma, muito paciente. Ele era calmo e formalista, formal, né? Aquele cidadão sempre com aquela roupa preta, né? Uma barba volumosa, né? Uma figura proeminente, sempre calmo, sem se alterar nas suas colocações. Então, ele era formado em Direito pela Universidade de São Paulo e, obviamente, teve o pai assassinado, não teve muito convívio com o pai. Então, mostra-se uma tolerância, um procedimento de dignidade até para o cargo de presidente da República, sofrendo pressões dos florianistas, que na época eram tidos como jacobinos, né? E eles faziam muita pressão, porque eles não queriam o Prudente de Moraes como presidente da República. Um cara do interior lá, inclusive brincavam muito, tiravam muito sarro dele, porque ele era tido como um matuto, o cara que veio do interior, que fala, né, puxando para o paulista. Mas ele, ao mesmo tempo, obviamente como bom político, ele era uma pessoa muito prudente, ele não era só prudente no nome, era prudente também nas ações. Tanto é que por várias vezes ele foi criticado como se fosse, não é Prudente de Moraes, ele era prudente demais, eram as críticas que faziam os jacobinos. E ele era prudente efetivamente, porque via que na situação em que ele se encontrava, as forças armadas na mão do jacobino, né, do pessoal florianista, ele recuou e administrou o Brasil. Foi um começo de modernidade, um procedimento diferente daquele que daquilo que era visto na época, obviamente uma alteração.
E ele encarou vários problemas no tempo em que ele foi presidente da República. Ele, e talvez vocês não saibam, obviamente, ele sofreu atentado, ele teve um problema com o vice-presidente, porque o vice-presidente da República, Manuel Vitorino, era florianista, era jacobino, porque naquela época se elegia o presidente e elegia-se o vice-presidente. O presidente era do Partido Republicano Federal e o vice era de um outro partido político que não batia. Me parece que era PRP, que tem até hoje o PRP. Era um partido que não tinha a mesma ligação. Então ficou presidente e vice de partidos e de tendências diferentes. Aliás, completamente diferente uma da outra. Então, o Prudente de Moraes tinha um problema renal. Ele fazia muito cálculo renal, certo? Comia muito sal, alguma coisa. O Prudente, com a alimentação, pelo visto, que ele não era tão prudente, né? Mas o Prudente de Moraes tinha problema renal. Então, às vezes, dava cólica renal e ele se internava. Ficava um determinado período e, na interinidade, quem assumia era um jacobino, adversário político, que era o Manuel Vitorino, que era o grande adversário dele também, né? Obviamente, porque fazia às vezes dos florianistas. Neste ínterim morre o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto morre, perde-se a grande liderança do partido e fica o representante, obviamente, ainda os jacobinos, na figura do vice-presidente da República. O que acontece? Numa dessas crises que foi prolongada, nessas crises renais, o vice-presidente da República assumiu e se arvorou de presidente da República. Opa, é bom aqui o lugar, né? Não estou com gosto de devolver o lugar. E, obviamente, se fortaleceu. Aquele pessoal ligado ao Floriano era um pessoal mais linha dura. Tanto é que o Vitorino, quando ele assume, ele fez um monte de pataquada, né? Foi ele que comprou o Palácio do Catete, né? E ele foi o mentor do enfrentamento do Antônio Conselheiro na Bahia, que inclusive foi muito bem reproduzido, Os Sertões, por Euclides da Cunha, né? No livro do Euclides da Cunha, Os Sertões reproduz aquele confronto e aquele sofrimento do povo do interior, né? E o Manuel Vitorino assumindo no lugar, porque há quem diga que Prudente não faria aquilo, porque ele era prudente demais, não era só Prudente de Moraes, ele era prudente demais. E eu não vejo, hoje eu vejo como né, uma pessoa tolerante, mais tentando contornar mais a situação do que o enfrentamento. O Vitorino manda uma tropa e tudo começa por uma compra de uma madeira. O povo do Antônio Conselheiro, lá no interior da Bahia, vai tentar compra um carregamento de madeira para construir. Eles tinham um agrupamento, né? As pessoas que seguiam o Antônio Conselheiro era um grupo muito grande de famílias, fé, muita religiosidade, e eles começam a seguir o Antônio Conselheiro, montam um arraial, quase, digamos assim, uma cidade, né? Começa a fazer infraestrutura e compra um carregamento de madeira de uma determinada cidade do interior. E não sei por que cargas d'água não entregaram a mercadoria, carga de madeira,
confecção de casa, de igreja. E este povo, meio segregado, meio que colocado de lado, porque tratava-se de famílias pobres, sob a liderança do Antônio Conselheiro, sem muito obedecer ao Estado. Houve uma preocupação de que, por conta dessa carga de madeira não ser entregue, eles invadiam a cidade. Né? Me parece que, eu não vou dizer o nome da cidade, porque eu não vou lembrar aqui, mas uma cidade do interior. E avisa o governo central. O governo do estado manda uma tropa com 200 homens ou 150 homens e levou uma surra, né? Levou uma surra, daí diz os capangas do Antônio Conselheiro. Obviamente os simpatizantes do Antônio Conselheiro vão dizer o contrário. Não eram capangas, eram seguranças do Antônio Conselheiro e rechaçaram a primeira invasão. Vem a segunda tentativa por parte do Estado de tomada. Tudo isso por ordem do Manuel Vitorino. Né? Quando vai para a segunda, Júnior, dá para botar a figura do Antônio Conselheiro na tela aí? Está na tela, Antônio Conselheiro? Só para ver ali o Antônio Conselheiro, né, que o Manuel Vitorino, vice-presidente da República, florianista, linha dura, tomou a segunda carga, vai com 600 homens, se não me engano, e toma a segunda carga. E novamente é rechaçado. Preparam a terceira investida, por ordem de Manuel Vitorino, e o Prudente de Moraes doente. Prudente de Moraes com problema renal, com cálculo renal, e novamente 1.300 homens, comando lá de um coronel tido como o ó do Borogodó, o vermelho da gasosa, o cara que ia fazer acontecer, e ele vai lá e a tropa é dizimada e ele também morre no conflito. Volta as tropas e nova derrota do governo federal. Daí, obviamente, o Manuel Vitorino já desgastado, né, por conta das suas ações, ele pega e manda o chefe do Estado-Maior, o general comandante lá do Exército Brasileiro, com 10.000 soldados. E daí eles fazem o que todo mundo já sabe, eles já destroem a vila do Antônio Conselheiro, mata o Antônio Conselheiro. Há quem diga que o Antônio Conselheiro morreu de diarreia, por conta do cerco feito por exaustivo tempo pelas tropas, armas pesadíssimas, onde o exército brasileiro, obviamente, estava melhor armado do que os revoltosos ali de Antônio Conselheiro, e foi um massacre. E deste massacre originou tanta história. Os Sertões, o livro do Euclides da Cunha, o próprio Euclides, que teve uma história também bem complicada, mas não é o momento para nós falar do Euclides da Cunha, hoje é para nós falar do Prudente de Moraes. Estamos trazendo até Antônio Conselheiro, mas é que foi um fato que aconteceu e que vai dar um desdobramento no governo do Prudente de Moraes. Porque Prudente volta. E como já se diz que era não só Prudente de Moraes, mas prudente demais, ele vai e enfrenta o Manuel Vitorino. Ele, obviamente, corta todo esse embalo do Manuel Vitorino, porque originou-se por parte dessa demanda que o Manuel Vitorino manda a tropa e mandou com certas promessas de que seria criado, de que todos os que guerreassem lá voltariam e teriam casas para morar, que não aconteceu. Voltou a tropa lá da Bahia, depois de matar Antônio Conselheiro, chegam no Rio de Janeiro e o que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada. Está aqui comigo, Júnior? Faz favor, passa para mim aqui. Nós vamos falar um pouco também disso, porque acontece justamente a revolta da Armada, todos esses procedimentos em função
do florianismo da época. Então, o que acontece? O Prudente de Moraes retorna, corta o Manuel Vitorino, dizendo, opa, tá demais, eu vou ter que sair aqui do meu, mesmo com problema de saúde, e voltar a tomar conta do país, porque senão o Manuel Vitorino vai tomar conta e vai fazer o que não deve. Pois bem, o governo, obviamente que o Vitorino gostou do governo. Ele ficou faceiro, opa, presidente da República, gostou do cargo. Ele, Vitorino, junto com o amigo pessoal do presidente da República, do Prudente de Moraes, uma pessoa que era da mais alta confiança do presidente da República, porque ele era o presidente do PRF, do partido do próprio Prudente de Moraes, o Francisco Glicério, deputado, né? O Francisco Glicério, presidente do PRF, foi quem chancelou o nome do Prudente de Moraes para ser o presidente da República. Só que, seduzido pelo poder, pelo Vitorino, que passou a conversa no Francisco Glicério, e o Francisco Glicério, de certo, gostou do poder, os dois juntos, mancomunados, um com o outro, tal. Opa, nós temos que voltar para o poder. Compramos o Palácio do Catete, parece que gastaram bastante nesse período, tropa, dinheiro, vai para cá, vai para lá. Resolveram, opa, vamos ganhar mais um capilé aí. Só que como é que nós vamos assumir a presidência da República? E o Prudente, obviamente, estancou a hemorragia. Consertou a revolta da Armada, diplomaticamente conseguiu contornar a situação e o Vitorino e o Francisco Glicério, vislumbrando o poder, mandaram assassinar o presidente Prudente de Moraes. Contrataram um cidadão, inclusive, vamos ver se tem aí na tela, vamos ver se a gente tem. Eu vou ler o nome aqui da pessoa que tentou assassinar o presidente da República, quem cometeu o atentado, que foi Marcelino Bispo. Olha o nome, o Marcelino Bispo. Uma comemoração, estava o presidente da República, um desfile cívico, o Marcelino Bispo, com uma garrucha, pulou no presidente da República e deu um tiro no presidente da República. Só que a garrucha não funcionou na hora. Ela bateu, lenqueou e não saiu a bala. Pula um coronel que estava do lado e consegue desarmar e empurra o presidente da República. Nesse entreveiro, o Marcelino Bispo sacou de um punhal e quando o general, deixa eu lembrar o nome aqui do general, Carlos Bittencourt, que era o então ministro da Guerra, foi em cima do Marcelino Bispo e ele, com o punhal, ele mata o ministro da Guerra na tentativa de se evadir do local. No entreveiro, com a garrucha, o coronel faz ele derrubar a garrucha, empurra o presidente, ele puxa o punhal, quando puxa o punhal, vem o general, que era o ministro da Guerra, que era o Carlos Bittencourt, e ele espeta o Carlos Bittencourt e acaba matando o Carlos Bittencourt. Foi preso, né, correu o processo, tudo, e foi comprovado que 22 pessoas, 22 conspiradores participaram, foi dado nome, porque o Marcelino, obviamente, depois de preso, deu com a língua nos dentes e contou que estava envolvido o vice-presidente da República, né, na tentativa de homicídio do Prudente de Moraes, que estava participando também desta investida,
o Francisco Glicério, grande amigo, carcule, o amigão do Prudente de Moraes, envolvido, né, e que contrataram o sicário, né, o assassino, que era o Marcelino Bispo. Bom, daí vocês devem estar dizendo, bom, aí, né, tentativa de assassinato, pois vou te dizer. Lembra que eu falei do foro privilegiado, foro por prerrogativa de função? O que coloquialmente a gente chama de foro privilegiado, mas que na verdade o correto a se chamar é foro por prerrogativa de função. Pois bem, os dois, um era vice-presidente e o outro era deputado, o senador da República, saíram sem problema nenhum. Os outros, uns foram deportados para Fernando de Noronha, me parece que tinha uma prisão em Fernando de Noronha, outros foram para cá, para lá, mas os dois mandantes, que era o Manuel Vitorino, vice-presidente da República, e o Francisco Glicério, responderam ao processo e, por conta do foro por prerrogativa de função, eles escaparam da prisão. O Manuel Vitorino morre nesse ínterim de tempo, mas o Francisco Glicério se elege senador de novo pelo Estado de São Paulo e exerce o mandato de senador da República tranquilamente em função do foro por prerrogativa de função existente no Brasil. Segue a vida, segue o enterro. Então, essa mudança que a gente vê, e vocês vejam que as coisas ridículas, né? Punhal, faca, tentativa de matar e coisa. Então, assim, não foi... Quando a gente vê a morte do Kennedy, né? Eu, por exemplo, desconhecia o fato de que Prudente de Moraes teve um atentado à sua vida e quase logrou em êxito, porque se a pistola não falha, ele era um bandido mesmo, ele era assassino profissional, foi contratado e pago pelos dois lá, pelo vice-presidente, e daria uma novela, né? Bem global, né? O vice mandando matar o presidente da República, mancomunado com o presidente do partido, senador da República, que era do partido do então presidente da República. Então, uma história, uma novela, mas foi o que aconteceu efetivamente. Prudente de Moraes termina seu governo com 57 anos, ele começou com 53, ficou 4 no poder com 57, e há quem diga que nos relatos de que ele termina com 57 anos, aparentando 80 anos de idade. Foi difícil, pode-se dizer que foi um fundamento da democracia, porque ele é o primeiro presidente efetivamente eleito. Então dizem que ele era prudente demais. Pelo que eu vi ali, pelo que eu li, né, da história dele, li 2 autores diferentes, ele era diferente. E eu acho que o fato dele ter sido um presidente mais diplomático naquele momento, acho que foi interessante para a democracia. Porque ele vem e entrega o poder, ele tenta eleger o seu candidato a presidente da República, chamava-se Bernardino Campos. Então ele termina o seu governo com 57 anos, tenta eleger o colega Bernardino Campos e não consegue eleger o Bernardino Campos. E ganha para a presidência da República Campos Salles. Júnior, se você puder botar a figura do presidente aí, Campos Salles, e por que muda? Muda simplesmente por um simples motivo. Muda a democracia, né? Porque a posse dele com o Floriano transmitindo ele foi a pior possível, né? Ele muda isso. Ele faz uma festa para o próximo presidente da República, entrega com todas as honras, com todo o respeito à liturgia do cargo. Não foi aquele mesmo tratamento do Floriano Peixoto, que não manda um subalterno lá entregar sem
haver uma valorização do cargo, né, e valorizam, mesmo sendo um adversário político, porque o Campos Salles não era o seu candidato. O seu candidato chamava-se Bernardino Campos, e ele, mesmo sendo Campos Salles, ele vai entregar face, e ele muda totalmente o procedimento de entrega do cargo, com toda a liturgia, com todo o respeito ao vitorioso, mesmo ele sendo derrotado e dando uma demonstração de como deve ser a democracia. Então, acredito eu que foi bonito ver que nós tivemos presidentes e presidentes, só que logo em seguida ele entrega o cargo e vem Campos Salles. O Júnior está pondo aí a figura do Campos Salles. Está na tela, né? O Campos Salles sucedeu, só que daí muda de figura. Campos Salles era completamente diferente do advogado, filho de boiadeiro, pessoa humilde, meio Jeca Tatu, formal demais, porque usava sempre terno preto, uma barba proeminente, um comportamento delicado com as pessoas, muito calmo, muda para Campos Salles, que era completamente diferente. Campos Salles não era abolicionista, como Prudente de Moraes, era escravagista, e tem trechos do seu governo, agora é comigo aqui, Zuna, faz favor, trechos picantes da história do Campos Salles. Mas nós vamos, ao longo dessa semana, aí, para a gente não estar falando de política, né, da política atual, mas falar um pouco de política, não deixar de falar de política, porque é importante, mas falar dos governos. Vem Campos Salles. Depois a gente vai contar um pouco da história, nós vamos para um comercial rapidinho, vamos contar um pouco da história do Campos Salles, que vem logo após Prudente de Moraes e vem com uma visão totalmente diferente. Ele não era filho de boiadeiro, não, ele era filho de pai rico, bilionário, né? E ele vem com uma visão totalmente diferente dos demais. E lembrando, eram amigos, mas essas historinhas nós vamos contar depois dos comerciais. Primeiro vamos para um comercialzinho e depois a gente volta logo a seguir. Confira na edição 265 da revista De Ponta a Ponta. Você sabia que mais de um quarto da população tem direito a comprar carros com descontos que passam de 20%? Descubra se você é uma dessas pessoas e como fazer para ter o benefício. Tiane, um espetáculo circense sem igual. Você vai conhecer a história do terceiro maior circo do mundo. IPTU premiado. Contribuintes pontagrossenses que estiverem em dia com o pagamento do imposto irão concorrer a prêmios e poderão ganhar até mesmo um veículo 0 km. Em busca da elite do basquete, o Novo Basquete Ponta Grossa foi campeão da Supercopa Brasil e agora tem direito de pleitear uma vaga ao Novo Basquete Brasil, através da disputa da Liga Ouro. E ainda, tudo sobre a 14ª edição do Troféu do Mérito Empresarial e também como foi a tomada de posse de Miguel Sanches Neto como reitor da UEPG. Uma trajetória de sucesso. O técnico do Operário Gercinho Guzmão é o entrevistado do mês e revela a fórmula para os títulos e as perspectivas para a Série B do Brasileiro em 2019. Beber vinho todo dia traz uma série de benefícios para o organismo. Na seção Saúde, especialistas explicam quais são esses reflexos positivos e a dosagem correta. Ponta Grossa, aniversariante do mês de setembro, o escritor Miguel Sanches Neto conta um pouco da história do nascimento da cidade ferroviária. A arte do teatro misturada com experiências de contação de histórias, poesia e dança. Essa é a parte do trabalho do Grupo Paralelos que você conhece na DP deste mês. E ainda, 20 anos no mercado. Confira a história da Churrascaria Lugano, uma empresa familiar que preza pelo controle de qualidade para ser referência em seu ramo de atuação. A tradição centenária das Joalherias Gravina, uma empresa familiar que é referência no seu ramo de atuação no mercado local. Na seção Debate, uma questão bastante curiosa e instigante: para onde caminha a humanidade?
Especial de capa, uma das mais tradicionais instituições de ensino da cidade, a Faculdade Secal, que completa 20 anos com crescimento anual superior a 20%. Discípulo do renomado médico Ivo Pitangui, o cirurgião plástico Dr. Rafael de Castro e Souza Pires é o entrevistado na sessão Pessoas deste mês. E mais, que tal já ir preparando as compras de Natal? Pela proximidade, Lojas do Paraguai se tornam um ótimo negócio, especialmente pelos preços até 40% menores e a possibilidade de fazer uma viagem turística. Na de Ponta Agro deste mês você confere. A EFAP mantém sua característica como a festa da família Ponta Grossense, mas amplia o caráter técnico e atrai mais de 150 mil visitantes em 5 dias. Produtores rurais da região dos Campos Gerais iniciam o plantio da safra de verão, com a perspectiva de ampliar a área plantada de soja e registrar recorde em produção. O Agroleite, um dos maiores eventos voltados à cadeia do leite da América Latina, registrou o maior valor da história em negócios, movimentando cerca de 65 milhões em Castro. E ainda, tem a coluna do Dr. Saraiva e muito mais. Revista de Ponta a Ponta e de Ponta Agro, produtos do grupo Barbieiro Comunicações. Acreditar nos sonhos e ter vontade de vencer. Há 40 anos, a Lojas MM investe e acredita em nosso país. Crescemos juntos com o Brasil e hoje estamos em diversas cidades, sempre investindo em inovação, tecnologia e em nossos colaboradores. Afinal, buscamos oferecer a você, nosso cliente, a facilidade e a experiência da compra sem abrir mão do calor humano. Levamos até você o atendimento profissional que encanta pela alegria e simplicidade, pois essa é a nossa missão. Transformamos sonhos de milhares de clientes em realidade e nos orgulhamos em poder participar de várias conquistas. A Lojas MM acredita que o futuro é construído pela educação e oportunidade. Por isso, investimos em projetos sociais, qualificando e dando novas oportunidades aos nossos cidadãos. Lojas MM, há 40 anos, ajudando na construção do nosso Brasil e fazendo parte da sua história. A evolução tecnológica está presente em todos os serviços oferecidos pela Inviolável em seus mais de 34 anos de mercado. Fortalecendo seu atendimento com profissionais altamente capacitados, a Inviolável soma a sua expertise, inovação, comprometimento e qualidade, entregando muito mais para a proteção dos seus mais de 74 mil clientes em todo o Brasil. Inviolável, com tecnologia pensamos à frente. Com potencial humano, fazemos o melhor para a sua tranquilidade. Inviolável, mais tecnologia para a sua proteção. TV Vila Velha, canal 16. Vamos para o nosso segundo bloco para falar a respeito de política do dia a dia. Eu quero contar um pouquinho da história do Campos Sales. Que é um bloquinho. Eu dei mais valor para o Prudente de Moraes do que para o Campos Sales. Mas vocês vão entender o porquê, né? Inclusive eu peguei 2 livros para pesquisar e peguei esse aqui, que eu gosto muito dessa contestação histórica que sempre fazem, que é essa nova leva de pensamento, o Guia Politicamente Incorreto, que aí entra vários autores, o Leandro Narlock e outros, mas eu gosto de sempre ver os 2 lados da moeda. E esse livro é bem crítico a respeito disso. Eu gosto, né? Isso é um pouco diferente quando a gente lê o livro, né? Eu gosto um pouco dessa história meio jornalística, né? Às vezes com um pouquinho de fofoca, com outros ingredientes aí, a mais do que simplesmente a história. Há pessoas que gostam da história seca, como ela deva ser, né? Mas eu gosto de... Como eu não tenho compromisso com os historiadores, né, aqui é mais um bate-papo do que propriamente narrar a história verdadeira, mas sim falar um pouco dela de forma mais simples. Eu valorizei, digamos assim, mais um do que o outro presidente. Eu valorizei mais o Prudente de Moraes porque vi na história um comportamento diferente. E o Campos Sales eu tirei um pouco do tempo dele, porque eu
achei que ele não merecia tanto tempo, né, na narrativa. Mas quando a gente vai estudar um pouco... Júnior, dá para botar a figura do Campos Salles aí, que vem logo... Olha aí, tá aí a figura do Campos Salles, que vem depois do Prudente de Moraes. E o Manuel Ferraz de Campos Salles, ele foi colega do Prudente de Moraes e ele foi colega do Bernardino de Campos. Voltando um pouquinho, quando eu falei lá antes no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, eu contei a história de que Bernardino de Campos era o candidato do Prudente de Moraes. Mas os três eram colegas de faculdade na USP, do curso de Direito. Então, era Bernardino de Campos, Prudente de Moraes e Campos Salles. Só que o Prudente, a escolha dele recaiu sobre a candidatura do Bernardino de Campos. No pleito eleitoral, quem ganha, obviamente, o presidente da República, Campos Salles, vem suceder Inclusive, vocês estão vendo aí a figura dele. Ele se formou também junto com os três, Prudente de Moraes, acompanhou Prudente de Moraes sempre no PRP, né, no Partido Republicano. Os dois eram republicanos, foram os dois primeiros eleitos pelo Partido Republicano. E o Campos Salles, inclusive, participou do governo, ele já tinha participado do governo. Ele foi convidado no governo provisório, na pasta da Justiça. Ele foi, inclusive, a pessoa responsável pela reformulação do Código Penal. Isso, obviamente, quando compôs o governo provisório do Marechal Deodoro. Ele não permanece, né, não participou do governo de Prudente de Moraes, né, e obviamente, talvez por questões políticas, né, e a coisa mudou de figura ali, né. Volta aqui comigo, Júnior, porque a figura do Campos Salles era uma figura mais autoritária, diferente de Prudente de Moraes, era um fazendeiro riquíssimo, multimilionário, um cara que tinha muitas fazendas e propriedades, a família dele. Então, obviamente, ele não dependia tanto do governo, não dependia tanto do Estado, do próprio curso de Direito para a sua vida. Ele era rico já de família riquíssima, né? E ele teve algumas ações assim que ficaram muito conhecidas. Primeiro, pelo partido político. Ele, do PRP, ele atuou, obviamente, como oposição. Se você puder botar a figura dele de novo na tela, Júnior, para a gente mostrar o Campos Salles, ele, obviamente, assumiu a presidência do PRP, que era o partido, ganhou do governador, então, do Pará, que era o Lauro Sodré, e conseguiu assumir, né, aquele núcleo que era do Glicério, do Francisco Glicério, e fazendo oposição ao Prudente de Moraes. Ele, diferente, ele criticava muito o Prudente de Moraes, ele afrontava o presidente da República, mesmo tendo sido colega, né? E sempre fez os enfrentamentos que tinha que fazer, obviamente, por uma visão mais conservadora, inclusive sempre oferecendo contra o representante do governo no Senado, que era o Pinheiro Machado, fazendo uma oposição, né? E sendo sempre um calo na vida do Prudente de Moraes. O Prudente que já tinha tantos problemas e que, na verdade, acabou tendo mais problemas ainda. Ele, no pleito lá de 1898, da popularidade do Prudente, teve sua costumeira participação. Campos Salles recebeu 420 mil votos. 420.286 votos
contra 30.929 votos do seu adversário, que era o Bernardino Campos. O vice-presidente eleito era de Pernambuco, Rosi Silva, chamado Chico Flor. E Campos Salles foi o golpe de misericórdia do Partido Republicano Federal. Ele obviamente, oposição sempre ao Prudente de Moraes, o PRF que era do Prudente de Moraes, e ele no PRP, né, ele fez às vezes, obviamente, fazer com que o partido não exista mais. Então, uma figura muito comprometida com o patrimonialismo. Ele era, assim, uma pessoa escravocrata. Ele não gostava do pessoal que vinha do exterior. Ele odiava o pessoal que vinha do exterior, ele não gostava das imigrações que tiveram, principalmente o pessoal que veio colonizar, que é justamente aqui na nossa região nós recebemos de braços abertos. Ele era intolerante com o recebimento de estrangeiros, com o tal do colono. E o Campos Salles, ele foi uma pessoa muito difícil, né? Ele pertencia a uma classe de homens diferente, né? Porque ele era um homem meio rude, mas ao mesmo tempo culto, até certo ponto, e com uma opinião muito forte de preconceito, de enfrentamento, intolerância. E isso daí, obviamente, teve um problema muito sério nas suas relações. Então, quando a gente vai lá pesquisar nos livros, ninguém falou bem do tal do Campos Salles. Falava-se muito bem do Prudente de Moraes, apesar de todos os seus problemas, de não ter conseguido eleger o seu sucessor, mas Campos Salles teve um reconhecimento por parte da sociedade, e principalmente dos historiadores, já posterior, muito maior do que Campos Salles. Aqui comigo, Júnior, faz favor. E quando vem o Campos Salles, obviamente os problemas se avolumam e a situação do Brasil já não era das melhores. O pessoal vindo de fora, aquela mudança da economia. Quando a gente fala de mudança de economia, não é um processo rápido, é um processo lento. E o período em que ficou é o início do século XX, né? 1900, lá vai pedrinha, né? 1900, 1901, com essas mudanças, obviamente a gente vê que o país precisava de uma reformulação. E talvez a pessoa correta não seria o Campos Salles. Estava se começando a desenhar a política do café com leite. Prudente de Moraes não era parte dessa corrente, apesar de ser proprietário rural, não era um representante dessa corrente do café com leite, mas daí, com o Campos Salles, começa a se consolidar a política do café com leite, né? Vem Campos Salles, depois, a posteriores, outros, com essa divisão de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Por isso o café com leite, né? O café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Essa divisão de poder foi por um bom período de tempo, até 1930, quando nós temos a Revolução de 30, ou seja, ficou aproximadamente 30 anos essa divisão de poder, até que exauriu, né? E em 1930 nós temos a Revolução, onde vem Getúlio Vargas. Não era para ser Getúlio Vargas, o convidado a fazer a Revolução, na verdade, foi Luiz Carlos Prestes, porque tinha feito a coluna Prestes em 22 e tudo mais, mas não aceitou, e vem Getúlio Vargas lá do Rio Grande do Sul, o bacinho, o gaúcho Getúlio Vargas, e modifica totalmente a forma de pensar a partir de 1930. Mas se a gente pegar este período em que sai Floriano, vem Prudente de Moraes, né, pressionado pelas oligarquias, e daí até que enfim as oligarquias conseguem
tomar o poder através de Campos Salles. Ficam, como eu falei, até 1930, isso dá que praticamente 30 anos de governo, né? Porque eles tentam Washington Luiz e vem Júlio Prestes logo a seguir. O Júlio é eleito em 1930, tem todo aquele episódio, a morte de João Pessoa, e cai o governo e assume Getúlio Vargas. Então foi praticamente 29, 30 anos, né, ou um pouquinho mais de 30 anos da política do café com leite, dessa divisão que tem o seu início com o segundo presidente eleito pelo voto direto, que é o Campos Salles, que é um oligarca rural e que começa a construção dessa política de divisão de poder. Ele que depois foi magistrado, uma pessoa conhecidíssima, né? E a gente vai, ao longo do tempo, contando desses presidentes da República e falando a respeito de cada um deles. Nessa terça, hoje, nós estamos falando do Prudente de Moraes, do Campos Salles, e nós vamos seguindo, né, para contar essa política do café com leite que vem através de Campos Salles, que abre, né, a possibilidade disso acontecer. E no governo do Campos Salles, nós começamos a ter muito problema, economia, né, o problema, o sofrimento das classes menos favorecidas, e isso vai se avolumando. Não é só no livro do Politicamente Incorreto, mas quando você pega o Raimundo Faoro, você vê ali o início do século e essa movimentação que tem no Brasil e os acontecimentos, né? O próprio 1889, do Laurentino Gomes, que é uma visão mais jornalística, mais da fofoca, daquela coisinha a mais, mas contada de uma forma deliciosa, né? Como é esse Politicamente Incorreto e tantos outros, mas que falam um pouquinho dessa história do Brasil que a gente não sabia. Eu, particularmente, não sabia que o Prudente de Moraes teve um atentado. Eu não sabia desse comportamento do Campos Salles, um dandy da política, né? E da magistratura, porque também fez parte da magistratura, o Campos Salles, mas que foi uma pessoa que dá início a uma política que não foi das melhores para o país, pelo menos naquele determinado momento. E volto a repetir, nós temos dois tempos, né? O tempo cronológico, que é aquilo que nós estamos vivendo no momento, que nesse nós não queremos falar, e tem o tempo histórico, que é aquilo que já aconteceu, né? Que a gente tem que, hoje, com uma visão, analisar o porquê que aquilo aconteceu e por que pode acontecer no futuro e os desdobramentos que ocorrem quando de um processo eleitoral. Então, a gente tem uma sequência, nós vamos dar essa sequência até chegar a 1930 ali. Acho que a semana que vem a gente conclui até 1930, na quinta-feira, falando a respeito de política, não deixando de falar de política, mas deixando de lado o tempo cronológico, que isso não nos interessa agora, porque cada um tem sua opinião, seu voto. Repito, cada um vai atrás do seu eleitor, do seu candidato, não se deixe pressionar, faça essa escolha da melhor forma possível. Se você quiser votar em um, se você quiser votar no outro, isso é um dever cívico de cada um e cada um tem sua escolha. A democracia é isso, é a liberdade e o respeito de cada um. Então, é o que nós temos a recomendar. E vamos falando de história, né? Vamos falando de política. E depois, quando terminar esse processo eleitoral, daí nós vamos de novo pegar o reio e começar a acelerar o trilho aí para a gente ir para frente, né? Tocar em frente e começar a analisar a política. Agora eu acho que é de bom ouvir que até um respeito à democracia, respeito à justiça eleitoral, da gente agir corretamente e fazer aquilo que tem que ser feito no processo eleitoral. Respeito ao eleitor acima de tudo. Nós concluímos o programa, fizemos só 2 blocos aqui do programa, mas a ideia é esta, né? Passar algum conhecimento para você, né? Algumas coisas pitorescas da história, contando dos nossos vultos, daqueles expoentes, que hoje são logradores. Prudente de Moraes tem rua, Campos Salles tem rua aqui em Ponta Grossa, e falando de política um pouco, né? Sem
atrapalhar aquilo que deve ser respeitado. Um grande abraço, voltamos quinta-feira com o programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha.